Olá, professores, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo das diretrizes da educação especial no Estado de São Paulo, né? Que nós já começamos, já falamos da política de educação especial no Estado de São Paulo. Depois falamos de algumas diretrizes caracterizando algumas deficiências, né, que caberiam, que seriam enquadradas nessas diretrizes, né? A deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, a surdo-cegueira, né, que diferenciando da deficiência visual e da deficiência auditiva isoladas, mas como uma deficiência que aborda as duas. Hoje nós vamos falar do acesso, permanência, participação e aprendizagem das pessoas público-alvo da educação especial na escola básica. Na escola básica, a escola pública do Estado de São Paulo. Então, todas as ações da política de educação especial do Estado de São Paulo, elas estão direcionadas para a garantia do pleno exercício da educação, entendido como um direito humano fundamental em termos de acesso, permanência, participação e aprendizagem de todos os estudantes. Então, quando eu falo de todos, eu falo também da educação especial. Vamos lembrar que o aluno da educação especial, ele não está na escola somente para socializar. Isso, claro, dependendo do nível aí, da deficiência, das suas habilidades ou da sua condição. Ele precisa de tudo isso, de ter condições de se matricular, de permanecer, de participar das atividades e principalmente de aprender. Independente do fato dessa aprendizagem estar no nível dos estudantes da sua faixa etária ou não, mas precisa aprender. Precisa evoluir, ter seus objetivos e tal. Para isso, precisa haver ampliação do atendimento educacional especializado, que é aquele atendimento feito pela professora, aqui a maioria são mulheres, né? Pelos professores de educação especial habilitados a fazer esse atendimento. Então, o AE, Atendimento Educacional Especializado, disponibilizado a todos os estudantes elegíveis dos serviços da educação especial que dele demandarem. Então, se o meu aluno tem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autismo ou altas habilidades, na minha escola, ela tem que ser atendida de alguma forma. Minha escola, eu digo, escola em que trabalho enquanto profissional da educação, aquele menino menino ou menina, precisa ser atendido de alguma forma por um profissional de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento, ele tem que ser realizado preferencialmente na rede regular de ensino, ampliando-se sua oferta para atendimento nas respectivas unidades escolares. Então, primeiramente, ele precisa ser atendido na rede regular e não na escola especializada, somente nos casos específicos que ocorrerá na escola de educação especial, que não é o ideal é a escola regular. E assim, conforme aquele estado, aquele município for tendo condições na unidade escolar. Então, o atendimento na unidade escolar já é realidade para muitos municípios e em outros ainda há os centros, né, onde as crianças são levadas para esse atendimento. Isso acontece com vistas ao fortalecimento de um sistema educacional inclusivo. Né? A nossa realidade hoje tem que constar no projeto político-pedagógico de cada escola que ela seja uma escola inclusiva. E como que ele ocorre? Ele ocorre com a efetivação do ensino colaborativo. Então, onde o AE já é uma realidade, os professores conseguem visualizar claramente esse ensino colaborativo, que ele visa, primeiramente, a articulação entre o professor especializado, ou seja, o professor que tem a habilitação de atendimento educacional especializado, e os professores regentes das classes comuns. E é muito interessante que é um movimento muito dinâmico
né, de um professor de atendimento educacional especializado, de AEE, de sala de recursos. Ele tem o atendimento na sala de recursos, ele faz o atendimento individual à criança, ele atende as famílias, mas como que ele colabora em sala de aula? Ele vai para a sala de aula, ele observa a criança, ele entra em contato com os professores de sala de aula, né, que regem as disciplinas, tanto o professor polivalente, do 1º ao 5º ano, quanto do 6º ao 9º. Dali, ele verifica as demandas, adapta atividades, prepara o seu atendimento em consonância com o que é realizado em sala de aula, auxilia a preparação do PEI, né, que é o Programa de Ensino Individualizado. Então, é um trabalho articulado entre os diversos professores e a gestão da escola, porque esse professor também faz a ponte com a gestão da escola, o professor de sala, a família, todo aquele contexto de educação especial. Ele articula entre os vários atores aqui da escola: família, comunidade, professores de sala e gestão. Para realizar tudo isso, né, precisa haver a promoção de tempos e espaços de articulação entre os professores especializados, é o que eu estou falando, né, os docentes regentes de sala comum, visando o aprimoramento de estratégias para o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes. Porque quando se trata de um estudante, por exemplo, com deficiência, todos sabem aquilo que lhe falta, mas é tarefa daquele professor descobrir a sua potencialidade, aquilo que ele pode despontar. E nesse processo aí de assessoramento à sala de aula, também cabe ao professor de educação especial a elaboração de materiais pedagógicos baseados nos princípios do DUA. Que é o DUA? Desenho Universal da Aprendizagem, e a disponibilização de recursos pedagógicos de acessibilidade, tecnologia assistiva nas salas de aula comum. Então, às vezes a criança ela não tem o controle motor, ela vai fazer atividade num tablet. Cabe ao professor de educação especial o estudo daquela tecnologia assistiva, ou seja, a tecnologia voltada para essa questão da deficiência, e adaptação para as atividades de sala de aula. E que seria aqui mais explicitamente esse desenho universal da aprendizagem? É uma abordagem educacional que visa criar ambientes de aprendizagem flexíveis e acessíveis, ou seja, duas palavras-chave da educação especial: flexibilidade, acessibilidade, a todos os alunos, independentemente de suas características e estilos de aprendizagem. O DUA, Desenho Universal da Aprendizagem, ele se baseia em pesquisas sobre o cérebro e a aprendizagem, e propõe 3 princípios principais. São os múltiplos meios de representação, os múltiplos meios de ação e expressão e os múltiplos meios de engajamento da criança, ou seja, do envolvimento da criança naquela atividade da qual ela está participando. Nesse sentido, se visa uma ampliação da rede de recursos dos quais o professor dispõe, ou seja, os recursos pedagógicos de acessibilidade e de tecnologia assistiva, eles serão constantemente atualizados, identificados, organizados e disponibilizados conforme a necessidade de apoio ao estudante, de modo que eles começam a ser utilizados no cotidiano da escola. Então, às vezes, tinha uma sala de recursos na escola. O programa Sala de Recursos, ele tem por volta de 13 ou 14 anos, de 2010, 2011, 12, aproximadamente, né? Então, tem recursos ali que talvez, dependendo da demanda, nunca tenham sido mexidos. Então, de repente, nunca esteve naquela escola um aluno com deficiência visual para usar um reglete, por exemplo, né? Mas a partir do momento que tem, cabe ao profissional estudar aquele recurso e disponibilizá-lo para aquele aluno, e a orientação também para o professor e demais profissionais da escola para estarem com ele. Claro que o recurso pedagógico é pelos professores, né, que será utilizado. Nesse sentido, fica posta a transversalidade da educação especial.
Então, a educação especial ela possui amparo legal e integra a educação regular, não é algo à parte. Não é algo à parte, mas é que não se dá de uma maneira linear, né? Não é uma disciplina, vamos pensar assim. Desse modo, a visão mais aprimorada dessa integração da educação especial com o ensino regular indica o desenvolvimento dos trabalhos com base no aspecto transversal da educação especial, que é integrar a educação regular em todos os seus níveis e modalidades, desde a educação infantil à pós-graduação. Né? Então, hoje, com a questão da acessibilidade e efetivação de direitos, não tem como deixar de lado a educação especial. Ela precisa integrar. Porque antes, vamos pensar em décadas anteriores, existia pessoa com deficiência, mas não tinha o acesso aos direitos e a presença na escola não era, vamos pensar, monitorada. Obrigatória até era, mas não era monitorada. Hoje, com benefícios, integração, ações intersetoriais, né, entre educação, saúde, assistência social, benefícios financeiros, essa vigilância, esse monitoramento, ele é muito constante. Então, não tem como voltar ao passado em que se ignorava a educação especial. Ela é transversal, ela está presente em todos os níveis de ensino e, assim, é uma tendência à sua permanência. Nesse sentido, a gente precisa estudar, né, melhor as práticas inclusivas, já que é um caminho sem volta, e a inserção dessas práticas inclusivas no desenho universal da aprendizagem. Como assim? As práticas inclusivas, nas perspectivas do desenho universal, serão desenvolvidas com vista à disponibilização dos serviços e apoios tendentes à eliminação ou superação de barreiras que podem ser arquitetônicas, de comunicação, de informação e tecnológicas. Então, olha aí, quando a gente fala de barreiras arquitetônicas, a gente se remete mais à deficiência física, de comunicação, a gente vai pensar mais, não digo exclusivamente, nas deficiências visual, auditiva, barreiras de informação e tecnológica, mais a deficiência intelectual pela dificuldade da aprendizagem e as barreiras atitudinais que envolvem as situações de preconceito pelos quais passam todas essas pessoas que têm essas deficiências ou quaisquer outras que ocorram no ambiente escolar. Desde que se constituam como barreiras, né? As atitudes também são barreiras. Então, as escolas têm que prever o fomento a essa cultura inclusiva, que vai se dar fomento, o incentivo da cultura inclusiva, a partir do fortalecimento da atuação dos professores e profissionais da rede pública, principalmente, porque falamos aqui para profissionais da rede pública, mas se estende a todos os profissionais de educação, porque a supervisão do ensino particular ela também é da rede pública. Né? Então, todos esses profissionais precisam fomentar o desenvolvimento de uma cultura inclusiva nas escolas, fazendo com que os espaços, ambientes escolares estejam prontos para acolher todos os estudantes, sem exceção. Só que para alguns o espaço já está pronto e para outros tem que haver as adaptações. E a partir daí se constrói uma rede escolar inclusiva. O que se diz sobre isso? Que a continuidade das parcerias da Secretaria de Educação de São Paulo, junto a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que aí eu colocaria aí como uma rede presente em vários municípios paulistas, as APAES, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, e outras, né? APAES eu digo porque é mais abrangente, né? Mais conhecido. No atendimento educacional de estudantes elegíveis ao serviço da educação especial, ela vai representar uma importante estratégia para a construção de uma rede escolar e de uma sociedade cada vez mais justa e inclusiva.
Eu citei as APAES, por exemplo, em Franca, que é um município onde eu moro e exerço a minha cidadania e atuo profissionalmente. Existem outras, né? Associação Caminhar, Sociedade dos Cegos, é, a PAF, né? Que trata a PADA dos deficientes auditivos, a PAF é uma associação de pais e amigos de autistas. Então tem várias entidades aí que se encaixam nesse perfil. Mas, como falamos de Estado aqui, falamos da APAE de maneira mais abrangente. E um dos objetivos também é a criação de oportunidades de educação para o mundo do trabalho. Ou seja, tirar de vez o cárcere da pessoa com deficiência e abrir as provas para o mundo. Por quê? O processo de ensino e aprendizagem oferecerá oportunidades para a educação voltada para o mundo do trabalho e ou ensino profissionalizante, com respeito às singularidades dos estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Ou seja, o indivíduo ele vai deixando de ser alguém limitado na sociedade e ampliando a sua participação.